na Band News FM. Aí vem Denilson! Denilson neles. Oferecimento Iveco. Você não vê, mas a cada curva nós estamos com você. A gente não para. Iveco e Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Denilson neles com Denilson Show. Fico tão feliz, Denilson, que na minha volta, depois de mais uma escapada, chinelada. Eu volto, eu levo uma chinelada. Não, pô, o que é isso? E o Pablo, meu? E o Pablo, Fábio, ele virou e tinha 9 metros de gol pra cima, 15 metros de gol pra cada lado, e ele acertou o holofote do estádio. Ah, meu, não dá assim, Denilson, desculpa, não dá. Não, imagina. Não, tudo bem? Favor, boa tarde. Seja bem-vindo, boa tarde, Denilson. Que time hoje, hein? Tá bem, Fábio? É nosso trio. Uma ótima tarde, ouvinte Band News FM. Falar um pouquinho desse segundo turno, que tem sido um segundo turno para aquele torcedor que está com o time ali embaixo na zona de rebaixamento. Só especificar rapidamente aí, o Santos vive uma situação extremamente preocupante, né? Se você pegar o calendário do Santos para as próximas rodadas, com o Atlético Paranaense, tem o Fluminense agora, o jogo atrasado da 23ª rodada, e aí depois tem Atlético Paranaense fora de casa, depois tem o clássico Palmeiras, enfim, tem Cuiabá, tem Fortaleza, tem alguns times aí na frente que o Santos vai acabar enfrentando. E a perspectiva é bem ruim. Lembrando que hoje tem ainda o jogo do Sport, que pode ainda complicar ainda mais a vida do Santos, que enfrenta o Palmeiras, e tem o Grêmio também, né? Porque o Grêmio aí já empata a 29, vai a 29 pontos igual ao Santos, e o Grêmio com essa questão dos jogos a menos. Falar um pouquinho do que foi o Fla-Flu, que eu acho que é importante, um clássico histórico do futebol brasileiro. O Flamengo tá tendo dificuldades em enfrentar alguns times que se fecham e exploram contra-ataque. É óbvio que a imprensa e o próprio Renato Gaúcho se escora ali na ausência do Arrascaeta, na ausência do Bruno Henrique, no caso do clássico do Gabigol, teve que forçar ali o Pedro ali já com uma lesão, pelo menos na coletiva, quando o Renato fala que agravou a lesão do Pedro. São situações que a maior parte dos clubes acaba passando durante esse segundo turno por causa dessa sequência de jogos, mas o certo é que o Flamengo tá oscilando em um momento que não é legal você oscilar, né? Se a gente pegar aí os jogos, o Flamengo, por exemplo, que tem Copa do Brasil no meio da semana, e aí tem que ir com força total, porque 2-2 na Arena da Baixada, então, enfim, tem que entrar com o time o mais forte possível, e depois enfrenta o Galo no Brasileiro no final de semana. E o Galo, ao contrário, na Copa do Brasil, vai com um resultado super confortável, de 4-0 do Fortaleza. Então tem um resultado mais confortável e de repente pode até poupar os seus principais jogadores. Não sei se decretar, até é bom ouvir a opinião de vocês, mas decretar ali o título já nesse confronto, porque até pelo menos essa rodada com o Fluminense... Não vem não, que aqui a opinião é sua. Mas vem jogar bola pra gente, não. Então eu já vou opinar, Eu acho que decreta o título do Galo se o Galo vencer... Também acho. O Flamengo nesse final de semana, por todos esses fatores que eu tenho citado aqui, porque até então, ou pelo menos até essa derrota do jogo contra o Fluminense, ali também contra o Cuiabá, quando não conseguiu vencer, o Flamengo se escorava nos 2 jogos a menos, né? Temos jogos a menos, aí a gente vai para um confronto praticamente direto com o Galo. Só que agora a vantagem de pontos são 13 pontos de diferença. Então eu acho que se caso acontecer uma vitória do Galo contra o Flamengo no final de semana, nesse próximo final de semana, aí eu acho que decreta o título do Galo. E pra, enfim, finalizar, o Cuca deu uma entrevista que eu achei curioso, não que ele não esteja certo, mas ele falou que tá muito longe do objetivo, muito longe. Calma, Cuca, não tá tão longe assim. Tá bem pertinho, né? Fala a verdade. Não tá tão longe assim, mas eu acho que esse discurso, imagino que o maior desafio hoje do Cuca e sua comissão é manter essa galera com os pés no chão, né? Não ganhamos nada ainda, né? Mas tudo indica a forma que o Galo vem jogando. E vem oscilando muito, mas muito pouco. Aí sim, o Cuca tem razão nesse campeonato. São 13 pontos pro Flamengo. O Palmeiras hoje, se vencer, passa o Flamengo na classificação e aumenta essa responsabilidade para daqui quase um mês, a final da Libertadores contra o próprio Palmeiras. Dito tudo isso. Dito tudo isso. Eu emagreci, mas tem mais gente fazendo regime. Aí, o Fábio não, Fábio. Deixa pra lá. Não, me atualiza sobre a sua dieta. A minha dieta tá linda, atingi o meu peso, tô gostosinho, tô bonitinho. Agora Modesto. É manter, né? Agora é manter. O mais difícil de você emagrecer é você tentar manter, né? E eu tenho conseguido manter aí o
o meu peso. Não, e não só manter, como ele tá me cobrando, viu, Eneg? Porque eu comentei com o Denilson que tinha começado uma dietinha também, aí ele chega aqui e começa assim. Fábio, esse é o novo quadro. Ele começa a me fiscalizar. Outro dia eu tava com uma garrafa de 1,5 litro de água, ele, e essa água aí? Tava cheia ainda a garrafa. Eu falei, você não tomou nada dessa água. Então agora eu tenho um personal, tenho um fiscal, vê se pode. Ô, Ineg, você sabe com quem o Denilson foi jogar tênis na sexta-feira? Eu quero que ele conte agora. Ô, Ineg, conta. Você gosta de tênis, ô Ineg? Eu adoro tênis. É um amor não correspondido, mas eu gosto muito. Eu tive... Me seguro no saque. Eu tive Patrick Mouratoglou, um francês, treinador da Serena Williams. Veio pro Brasil, entrou em contato comigo, ali com o Thiaguinho, que fizemos, a gente faz aula junto, né, ali toda quarta-feira, enfim. A gente vem mantendo contato já de uns 6 meses pra cá, através das redes sociais, e aconteceu. Dele vir pro Brasil, dar uma clínica de tênis, e aí depois ele separou ali 2 horinhas pra dar uma clínica pra mim, pro Thiaguinho, e foi assim uma experiência. Eu tenho 1 ano que eu tô jogando tênis, só pra meio que contextualizar. Tem 1 ano que eu estou jogando tênis e tive esse privilégio de estar com um cara que é surreal, assim, no mundo do tênis. Legal. E foi uma experiência muito legal. Passamos 2 horas de muito tênis, de muita conversa, e eu fiquei extremamente admirado, assim, com a energia que ele tem, com a humildade que ele tem. Isso me chama muita atenção no meio do esporte, né? Porque eu sempre tenho como assim, regra, se pode dizer assim, quanto mais você subir a escada, mais você tem que descer no campo da humildade e da simplicidade. E ele é isso. Ele é um cara que todo mundo já conhece, referência aí no tênis, e é um cara muito simples e muito humilde. Então foi uma experiência muito bacana. Tá chique. Só desculpa aí, né, Fábio? Não, só isso, né? Tudo bem, então. Então muito tá. legal. E com isso, amanhã a gente conversa. Amanhã tem mais. Semana importante essa semana, hein? Arrasou. Semana boa, hein? Bora, valeu! Parabéns, Denilson. Valeu, Beijo. pessoas.